Salve Deus, Jaguares. Hoje eu começo este vídeo com uma pequena frase da mensagem de Pai Seta Branca, dizendo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Este nosso vídeo é um vídeo com observações acerca da mensagem que nós tivemos neste final de ano. Primeiro, eu gostaria de pedir toda a vibração positiva de amor incondicional para o aparelho que deu a mensagem. Porque eu tenho convicção de que ela deve estar sofrendo perseguições, julgamentos. Ela, por permitir que essa mensagem fosse dada por aquele espírito que se fez presente, ela com certeza está sofrendo. Eu acredito que, inclusive, é possível dela nunca mais incorporar o Pai Seta Branca. Ou ainda, que essa mensagem não seja mais dada no final do ano de forma pública. Tudo pode acontecer. Então, já desde esse início, eu gostaria de pedir a todos para que a gente possa vibrar em favor da ninfa. Agora, esta mensagem deste final de ano, ela teve uma grande repercussão, porque muito mais do que quem deu, o Pai Seta Branca, o espírito que se fez presente ali, de luz, que utilizou daquele momento para dar essa mensagem, é o conteúdo. Porque o conteúdo desta mensagem é um conteúdo já conhecido por todos nós, não tem novidades. Lógico que a grande novidade e o que chamou grande atenção do corpo mediúnico foi essa mensagem ter sido dada no seio do atual problema que vive a doutrina, que é em Planaltina. Uma mensagem que visa tudo aquilo que a gente aprendeu em toda a nossa vida doutrinária, sobre o que Tia Neiva trouxe, sobre as leis do amanhecer, sobre a hierarquia, sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a grande repercussão foi por ter sido dada ali. Se tivesse sido dada em qualquer outro lugar, não teria tanta audiência, vamos colocar assim, como teve por ter sido dada ali no seio do maior conflito e do maior problema. E eu enfatizo que isso não vem de agora, né? Esses problemas não vêm de agora, vêm desde 2008, 2009, que começa a se desmoronar a doutrina do Pai Seta Branca, conforme ele mesmo disse. A mensagem, tem um vídeo aqui com a mensagem, o áudio da mensagem, inclusive um áudio melhorado, para que todo mundo possa entender e compreender o que o Pai disse. Mas alguns trechos eu vou comentar aqui com vocês, né? Quantas tribulações passastes, filhos? Meu pai, tribulações desde 2009, na verdade, desde a quebra da hierarquia trazida por Quataí 108, a vossa clarividente. Tribulações, meu pai, que se dão por ainda o jaguar ter somente a terra no coração, por ainda o jaguar somente buscar os tesouros da terra e não do céu. Onde, meu pai, lá atrás, foram expulsos do templo os trinos do amanhecer, que o Senhor consagrou, meu pai, que o Senhor trouxe tanto o nosso trino Ajarã, filho primogênito de Quataí 108, de Tia Neiva, quanto o nosso trino Sumanã, primeiro mestre sol curador da doutrina. Além de todas as alterações sistematicamente feitas na doutrina. Meu pai, muitas tribulações nós estamos passando. Com cobertura da estrela, onde Quataí 108 nos disse que não poderia cobrir, com a alteração da estrela, da lei da estrela candente, retirando o nome do mestre José Luiz, onde que aquelas pessoas que conhecem a lei, meu pai, como o senhor bem disse, sabem que isso não poderia acontecer.
Porque a relação do José Luiz com o sistema vem desde Esparta, vem desde lá de trás. O nome deles ter sido colocado na lei é algo muito maior. Então, são muitas tribulações, meu pai. Desde a época do Trinaraquém, quando ele foi impedido de realizar a iniciação por aqueles que acreditam ser donos do patrimônio da doutrina, emissões que nunca existiram sendo alteradas, meu pai. Meu pai. A gente vivia uma realidade até 2005, até termos entre nós o Trinaraquém, que já estava sofrendo muitas perseguições, porque existe um grande interesse que não é do céu, não é cristão, por trás de uma doutrina que deveria ser cristã. Tivemos emissões alteradas de todo tipo. Corta Mestre Barros, coloca Mestre Barros, corta Mestre Barros, coloca Mestre Barros, corta o ministro Alufan, coloca ministro Alufan, corta Mestre Frois, coloca Mestre Frois, corta a primeira de Falange que o senhor trouxe, meu pai Seta Branca, a primeira franciscana Nilza Hanna, que foi consagrada pelo Senhor, a primeira cigana Ganara, Dona Nerci, consagrada pelo Senhor. E agora, a primeira cigana Tagana, Ninfa Marlete, também consagrada pelo Senhor, meu pai Seta Branca. São muitas tribulações que estamos passando há muito tempo. E que outras acontecerão, porque se perdeu o respeito pelas coisas do céu. Se perdeu, meu pai, a relação com o divino. Se perdeu, meu pai, o respeito pelo céu, pelas mensagens do céu, pela clarividente, retirando mestres, alterando o que achar que deve ser alterado, mesmo indo de encontro às orientações de Quatai 108. Meu pai, tribulações nós estamos passando a cada momento até o dia de hoje. Mestres que recebem representante de cavaleiro da lança vermelha, da lança rosa, da lança lilás, de qualquer lança que quiser aí, tá se dando. Por quê? Consagrações, tudo tá se dando. Por quê? Como barganha, meu pai. Infelizmente. Uma moeda de troca. Estão buscando comprar a alma dessas pessoas que se mantêm apenas na terra, pois não tem registro no céu, meu pai, porque o Senhor não deixou isso. Quatai 108 não deixou isso, não fez isso. Quando com o Trinaraquém existia toda essa bagunça, todas essas emissões, esses títulos, né? Eu não digo nem consagrações, eu digo nomeações, né? Porque hoje é nomeado até trino presidente. É nomeado e depois, por ato administrativo, se tira a nomeação. Não existe isso, né, meu pai? Então, hoje a nossa doutrina está vivendo realmente grandes tribulações. E aí, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Meu pai, muitos estão recebendo nomeações buscando tesouros da terra. Esses tesouros não têm valor. E eu não digo somente em relação às nomeações, eu digo que muitos estão buscando ganhos financeiros em cima da doutrina do Senhor, meu pai. Haja anãs, ninfas com plaquinha de arcanos, plaquinha de acrílico, quando existiu isso? E aí as pessoas, muitos em busca dos tesouros da terra e não do céu, mas tesouros estes que a ferrugem e as traças destroem, pois lá em cima nada é registrado, acabam indo na vaidade em busca das nomeações, em busca de plaquinhas de acrílico. E aí aonde vai? As nomeações ficam aqui. E esse dinheiro dessas vendas
de plaquinhas, dessas vendas de ingresso para trabalhos de angical, de carteiras, né? Numa doutrina sem fins lucrativos. Aonde que está, até hoje não foi dada explicação, aonde foi parar o dinheiro da TIM, né? Meu pai, muitas tribulações. Uma doutrina que nós aprendemos que era uma doutrina de Jesus, que vem um sistema pronto, diferente da filosofia cristã. Nós vivemos um sistema crístico onde a clarividente trouxe todas as determinações, mas hoje nós vivemos em cima de interpretações daquilo que a clarividente trouxe e indo de encontro às determinações dela. É muito triste, meu pai. São tribulações realmente que nós estamos passando desde o desencarne do Trino Araquém e, pior ainda, com aquela assembleia que teve a maior briga, e está aí o vídeo no YouTube, que alterou tudo aquilo que era feito antigamente, né? Inclusive alterando a hierarquia que o senhor trouxe, meu pai Seta Branca. Então, essas tribulações, elas são conhecidas pelo mestrado, só que existem aqueles convenientes. Eu sempre digo sobre as verdades convenientes. Tem aqueles que estão se beneficiando destes títulos, se beneficiando dos ganhos financeiros, e aí vão, claro que defendem até o diabo, né? Quantos que estão aí hoje fazendo trabalhos fora da doutrina? Quantos que hoje participam de outras doutrinas? Quantos, meu pai Seta Branca, abandonaram a doutrina tão perfeita que o senhor trouxe por todas estas tribulações, né? Por algo que não deveria acontecer, por ditadura que não cabe a uma doutrina de Jesus. Muito disso acontece por nós nos afastarmos de Jesus, dos seus ensinamentos, da clarividente, dos seus ensinamentos. Porque o evangelho ele é muito claro e a clarividente também é muito clara, né? Todas essas alterações. E aí o senhor diz: vosso pai Seta Branca está muito preocupado com vós outros. Eu acredito que essa preocupação vem desde lá de trás, né, meu pai? Nunca, meus filhos, jamais irão ter a condição de apagar todos os ensinamentos, toda a força que esse vosso pai Seta Branca tanto trabalhou para trazer em minha filha Cotaí 108. Meu pai, muito trabalho. Trabalho de séculos, milênios, né? Para a gente chegar até aqui. Para o senhor poder formar todo o sistema junto com Cotaí 108 e hoje terem esse sistema como um patrimônio e fazerem ao bel prazer o que quiserem. Infelizmente, nós estamos vivendo isso, e a gente vive isso desde lá de trás, mais uma vez eu digo, quando se rompeu a hierarquia da doutrina. E hoje querem defender a hierarquia, né? Hoje querem jogar a hierarquia, que tem que se respeitar a hierarquia, mas eles nunca respeitaram. Hoje, inclusive, meu pai, tem mestres aí que falam que os ministros arcanos lutaram contra os dinossauros. Salve Deus! Onde estão os ensinamentos do senhor, meu pai Seta Branca? Né? Onde estão os ensinamentos de tia Neiva? Então são absurdos que são trazidos, são inventados, e muitos dos teus filhos que não tiveram o prazer de conhecer a doutrina verdadeira lá de trás, com os trinos presentes, a doutrina que o senhor trouxe, acabam chegando e conhecendo isso que está aí, né? Eu digo que, e eu faço até uma comparação com Cuba. Quando houve aquela revolta de Fidel lá em Cuba, todos aqueles que eram contra Fidel eram levados à morte ou eram comprados para trabalhar para o governo. Ganhavam nomeações dentro dos ministérios, dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ganhavam títulos para começar a defender Fidel. Aqueles que estavam contra acabavam morrendo. Hoje, na doutrina, meu pai, isso acontece muitas vezes, né? Não acontece, até então, graças a Deus, a morte física, mas acontece o exílio, a perseguição, o processo para expulsar, o processo para impedir as armas que vieram do céu, porque nada disso foi criação de tia Neiva, isso a gente aprendeu desde lá de trás. A clarividente, ela trouxe tudo do céu, nada foi criação da mente dela, ainda que os advogados digam o contrário, os advogados aí de Brasília digam que é criação mental da tia Neiva, não, da Neiva Chaves Zelay. E nós sempre aprendemos que uma doutrina de Jesus não tem dono.
uma doutrina de Jesus não é hereditária, porque o pai Seta Branca não deixou a doutrina para a família. Quando, inclusive, um repórter foi perguntar a tia Neiva se quem iria substituí-la seria a filha dela, Carmen Lúcia, o pai Seta Branca disse, não, eu não desejo isso para ela, é para o doutrinador. Em nenhum momento a tia Neiva disse, é para o meu filho de sangue. Não. Eu sou doutrinador, muitos doutrinadores estão me assistindo. Agora, é do doutrinador que recebeu as condições espirituais para dar seguimento a essa doutrina. Não vai ser o doutrinador implacado. Existe dentro do sistema do Cimiroma uma hierarquia. Mas hoje querem fazer a doutrina como um patrimônio familiar e alterar tudo aquilo que a clarividente trouxe, dizendo, inclusive, que a época da clarividente já passou, né? E hoje é a época de quem está aí na frente. Salve Deus. E aí o pai Seta Branca diz isso. Meus filhos, este vosso pai derramou lágrimas, tenho certeza. Tenho certeza que derramou e derrama todo dia, porque o Senhor nos ama. E o Senhor sofre conosco. Todas as perseguições que a gente sofre, todas as dores que nós sofremos, todas as dores que aqueles que ainda buscam seguir tudo aquilo que o Senhor trouxe, a verdadeira doutrina, sofrem perseguições. Assim como aconteceu em Cuba, na ditadura cubana. Hoje nós vivemos, ou tentam criar, uma ditadura dentro do Vale do Amanhecer. Eu tenho certeza que o Senhor sofre, porque dentro deste reajuste kármico, às vezes o Senhor não pode impedir. Poder para isso o Senhor tem, mas aí estaria indo contra o livre-arbítrio. E o missionário verdadeiro vai manter a doutrina do Senhor onde quer que for. Que sejam 7, o Senhor vai cumprir a missão. Que seja um casal, um doutrinador em um apará. Mas eu tenho certeza que o Senhor sofre, porque muitos são enganados pelos falsos profetas. Né, meu pai? Inclusive, o Mestre Jesus, ele diz o seguinte, em Mateus, capítulo 6, verso 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. A doutrina não é de família. Se apresentam como mamãe, como titia, como vovó, mas a doutrina não é de família. Cuidado com os falsos profetas. Se apresentam como os bons, como os donos do patrimônio, mas são lobos vorazes. Jesus continua. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Quais são os frutos da doutrina desde 2009 que a gente está tendo, meus irmãos? Qual é o fruto? Por acaso, Jesus continua, se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Vamos visualizar a doutrina e os frutos que ela produzia até 2005, até 2008, 2009, e vamos ver o que está acontecendo, quais são os frutos da doutrina de lá para cá. O que está acontecendo com o amanhecer? A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Meus irmãos, vamos voltar a Jesus Cristo, né? E vamos ver o que está acontecendo. Vamos analisar, vamos buscar conhecer o que era a doutrina e o que se tornou a doutrina. Quando nós tínhamos os trinos unidos, os verdadeiros consagrados pelo pai Seta Branca, e o que aconteceu depois disso? A doutrina ela começou a ser desmoronada. E aí o pai Seta Branca diz, tudo que este vosso pai trouxe para vós outros, os ensinamentos, as leis que rege é para prevalecer e nunca acabar de uma forma tão indesejada para o mundo espiritual. Não muda nada, que permaneça tudo como minha filha conquistou junto com este vosso pai Seta Branca, para ser edificado e nunca para ser desmoronado, meus filhos. Olha aí. Só que nós estamos vendo o ataque do Vale das Sombras, do inimigo, à doutrina há muito tempo. Desde lá de trás. O Trino Araquém falava em uma época que o Vale das Sombras já tinha colocado um pé dentro do amanhecer. Depois de alguns anos,
ele diz que o Vale das Sombras colocou 2 pés, já estava com os 2 pés dentro do Vale do Amanhecer. E hoje? Como que está? E o Pai Seta Branca, ele diz ainda o seguinte: aqueles menos favorecidos que estão tentando acompanhar os dirigentes dessa grandeza. Quais são os menos favorecidos? O Pai Seta Branca está falando do mal, do inimigo, do Vale das Sombras, dos reis das cavernas que tentam destruir a obra. Por quê? Porque o Jaguar dormiu, permitiu que o inimigo viesse e plantasse o joio no meio da doutrina. E aí, aqueles que buscam somente os tesouros da terra se vendem as suas encarnações, vendem a sua fé para receberem títulos, e aí mais uma vez se perderem, como o Pai Seta Branca diz, que as coisas que o Jaguar já havia se perdido lá atrás. E o Jaguar, meus filhos, espírito espartano, jamais fez algo para ser destruído por aqueles que não entendem o que é as leis deste amanhecer. O que está acontecendo? Está acontecendo que as pessoas que não conhecem o amanhecer, não respeitam a clarividente, não respeitam Jesus, não respeitam o Pai Seta Branca, não respeitam o que veio do céu, destroem tudo, alteram tudo, dão lança, dão representante, dão canto da individualidade. O que é individualidade? Vamos estudar o que é individualidade? Cada um tem a sua individualidade. Uma individualidade não é coletividade. Pô, é português, salve Deus. Individualidade é um. E é a minha história. Eu, se tivesse o canto da minha individualidade, que eu não tenho, eu faço o canto que a clarividente deixou, o canto do Cavaleiro Especial, mas o canto da individualidade do mestre é de acordo com as histórias, com o espírito dele. Como que eu vou fazer o canto? Dizendo que fiz isso, fiz aquilo, tombei tropas, conquistei galeras, passei pelo Peloponeso, enfim. Se eu não tenho uma clarividente para me afirmar isso. E qual é a minha vaidade em querer falar algo que hoje não há necessidade, pois nós temos o nosso canto para falar com Deus, que é o canto do Cavaleiro Especial. Mas aí, para se comprar fidelidade, né? Para se comprar almas, se dá cantos. Não só para os mestres, mas para as ninfas. Falanges missionárias que não tiveram os cantos trazidos pela clarividente, ou por um daqueles 4 que tinham o poder da clarividente na ausência dela, que era o Trino Tumuxi, o Trino Araquém, o Trino Sumanã e o Trino Ajarã. Então, como não teve uma validação por nenhum desses, não tem valor espiritual. Só que aí se dá, faz isso. E aí a nossa doutrina deixa de ser do amanhecer e passa a ser do anoitecer. Deixa de ser uma doutrina crística, um sistema, passa a ser uma filosofia para se perder como muitas filosofias se perderam ao longo do tempo. E isso é muito grave, né? Pai Seta Branca diz assim: só peço que não deixem nada acabar por terra, como por outras vezes foi dizimado. O centurião sabe da história dos Ectumãs, dos Tumuxis, dos Jaguares, sabe a história da África, do cisma de Erechim. Muitos estavam lá acreditando ainda manipular as forças da corrente mestra. Muitos estavam sendo iludidos, mas os grandes iniciados não têm coração. Tia Neiva, quando ela fala do mundo dos espíritos, ela diz que o mundo espiritual é um mundo onde o amor se encontra? Não. Tia Neiva diz que é um mundo onde as razões se encontram. Então lá em cima é ser ou não ser. E aí quando a gente gera interpretações, quando a gente começa a alterar o que era realizado pela clarividente e pelos verdadeiros trinos, a gente corre o risco de não ser ouvido nos mundos espirituais, porque o céu não tem pena de nós. E aí tem uma mensagem de Jesus muito, muito séria, que ele diz o seguinte: Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz, Jesus falando, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Primeira parte que eu faço um comentário.
Qual é a vontade do Pai que está no céu? Essa vontade só podia ter sido dita por tia Neiva, que era a clarividente que trazia os ensinamentos do céu. Por meio do Espírito da Verdade, por meio do Pai Seta Branca, por meio das entidades de luz, enfim, por meio de todos aqueles capelinos, de toda aquela assistência que ela tinha. Então, ela trouxe as determinações, ela trouxe a hierarquia, ela trouxe as leis, ela trouxe e deu os poderes para os 4 trinos, salve Deus, é a vontade do Pai Seta Branca que trouxe isso, vocês entendem? Não foi criação da tia Neiva, não foi minha criação. Foi a vontade do Espírito da Verdade que vem em Pai Seta Branca, que veio por meio da clarividente. E aí eu vou continuar, porque isso daqui é muito sério. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E Jesus continua, preste atenção, jaguar ninfa. Muitos naquele dia, que dia? No dia do desencarne, no dia que você voltar ao anfiteatro, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? E aí eu faço uma observação, paro de novo e digo, muitos vão na doutrina, realizam a preparação, vão para os trabalhos, expulsam demônios, doutrina, ó batalá, vai para os trabalhos, tem a cura desobsessiva, né? Realiza tudo. Por quê? Porque muita gente diz que não importa onde é casa do Pai Seta Branca, tá valendo, né? Não importa o que tia Neiva trouxe do céu, as determinações, porque as determinações elas são muito amplas. Não é só seguir o livro de lei. Daqui a pouco eu vou ler a carta de tia Neiva para Vila Velha. Não é só seguir o livro de lei. Não é só chegar a fazer um trabalho. A gente, primeiro, não sabe se a gente ultrapassou um nêutron com essas emissões alteradas. Do que diz Jesus Cristo e do que diz a clarividente, não ultrapassa o nêutron. Então não tem assistência do céu, porque o mundo do céu é onde a razão se encontra, é ser ou não ser. E aí, quando o camarada chega lá do outro lado, o mestre, a ninfa, diz, meu Pai Seta Branca, Jesus, meu ministro, ministros aí que são responsáveis pela reencarnação, eu trabalhei lá na casa do Pai Seta Branca, mas você observou se aquela casa estava realmente seguindo as determinações que foram trazidas do céu? A casa do Pai Seta Branca não é a casa da mãe Joana. Existem leis, como o Pai Seta Branca disse na mensagem de final do ano. E ele ainda diz o seguinte, olha só. Eu, vosso Pai Seta Branca, estou aqui para abençoar todos dentro das leis deste amanhecer. Ou seja, se você está fora das leis, você não está fora da bênção. E aí tia Neiva diz, o médium que passa pelo amanhecer sem conhecer suas leis e seus ensinamentos não se cure, tampouco cura coisa alguma. A doutrina não é brincadeira. A doutrina não é brincadeira. E aqui o Evangelho diz isso. Lá no juízo final, lá no anfiteatro, quando você chegar lá, você vai falar, mas pai, eu trabalhei dia e noite lá na tua casa. Eu trabalhei dia e noite doutrinando, emanando, curando. Trabalhei fazendo tudo o que o senhor deixou no livro de leis, mas a doutrina não é somente livro de leis. Existe uma força decrescente. E aí, olha o que Jesus responde que ele vai falar para você que está se enganando, pensando somente nos tesouros da terra, na vaidade, na ambição, no egoísmo, no ressentimento. Olha o que Jesus diz para você, que acha que somente casa do Pai Seta Branca é importante. Não existe, não concordo que não existe sigla, mas a doutrina é uma doutrina que veio com os ensinamentos. E que onde não está seguindo os ensinamentos do céu, como o Jesus disse, como a clarividente trouxe do céu, está fora, não tem assistência. Jesus diz aqui, ó, então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem de mim vocês que praticam o mal. Volto a repetir esse trecho do Evangelho para ver se vocês se despertam. Não é somente casa do Pai Seta Branca, porque hoje tem centro de macumba, hoje tem centro espírita, hoje tem centro espiritualista, hoje tem várias fotos, inclusive, aí na internet, com centros com imagem do Pai Seta Branca. E você vai lá trabalhar? Não, pô. Por quê? Porque está fora daquilo que a clarividente trouxe. Mas hoje tem muitos templos que estão fora. E aí tem gente que se apega à estrutura física,
Ah, o templo criado, né? Ah, é o templo de Brasília, é o templo de Goiás, é o templo do Espírito Santo, é o templo de onde for. Meus irmãos, tia Neiva, ela diz o seguinte, que quando a mensagem do céu apareceu para Francisco e disse, Francisco, construa um templo, Francisco pensou que era para construir, Francisco, nosso pai Seta Branca, Francisco de Assis, pensou que era para construir um templo físico, foi lá e construiu, pá. E aí quando terminou toda aquela obra, e ele foi outra vez escutar a mensagem dizia, não estou te pedindo templo físico, o templo que é para ser construído é dentro do coração das pessoas. Meus irmãos, não se apeguem a estruturas físicas que o tempo, as traças, a ferrugem, a tempestade vai levar. Jesus, o nosso grande guia, mestre, o nosso caminho, ele viveu em Israel. Lá tem um local onde Jesus viveu. Nem por isso nós estamos lá. A clarividente, ela trouxe a doutrina, mas ela trouxe a doutrina dentro de um sistema que, primeiro, na nossa prece a gente diz, o Senhor tem o seu templo, eu em meu íntimo. E aí eu vou praticar essa doutrina, a lei do auxílio, em um templo físico que está de acordo com a doutrina de tia Neiva no todo e não pela metade. Porque Jesus diz que aquele que não segue a vontade do Pai, ainda que faça curas, ainda que expulse demônios, ainda que fale em nome de Jesus, no dia do desencarne, ele vai dizer, se afastem de mim, eu nunca conheci vocês que praticam o mal. Olha só, isso é muito sério. E o Pai Seta Branca, nesta mensagem de final de ano, trouxe um alerta para nós sobre as leis do amanhecer. E ele trouxe uma mensagem que eu digo que, mais uma vez, teve uma repercussão muito grande, mas não é nada novo. A gente sempre soube que o que a clarividente trouxe não pode ser mudado. Que os ensinamentos e leis têm que ser seguidas. Né? Têm que ser seguidos. E que fora da clarividente, fora do evangelho, não existe nada. Os tesouros da terra vão ser levados por traças e ferrugem. Agora, o que você quer? Nós temos que nos preocupar com a vida eterna, com o pós-vida. E a gente tem que analisar. A gente não deve seguir cegamente tudo que a gente ouve. A gente aprendeu isso na centúria de Araquém. Tudo tem que ser analisado pelo crivo da razão, pelo crivo do evangelho, pelo crivo de Quataí 108. Não é seguir cegamente o que a gente escuta. Por isso que eu digo, vamos voltar ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos voltar à clarividente. Porque assim a gente vai ter um norte. Existe uma força decrescente. Existem orientações deixadas por aqueles que tinham o poder de deixar. E existem aqueles que hoje se vestem de ovelhas, se afastam do evangelho de Jesus, cobrando, escravizando sentimentos, indo contra o próprio Cristo, o próprio Pai Seta Branca, por isso que o Pai Seta Branca veio dessa mensagem. E aí, o Jaguar que vem, muitas vezes, de outra doutrina, com seus ensinamentos, com seus conhecimentos, com as suas interpretações, com as suas convicções, quer trazer as suas convicções para o Vale do Amanhecer. E não é assim. Quando a pessoa vem para o Vale do Amanhecer, ela tem que se moldar às leis e ensinamentos do Vale do Amanhecer. Não é trazer os ensinamentos lá de fora para cá. Inclusive, o Pai Seta Branca, ele fala sobre isso. Não são esses novos ensinamentos que devem mudar a doutrina, porque a doutrina veio pronta. Vamos analisar de forma ampla. E se você, meu irmão ou minha irmã, que vem com as suas convicções, com as suas verdades de outro lugar, o Trino Ajarã, no realinhamento, ele disse muito claramente, inclusive o vídeo está no YouTube, se você não está satisfeito com a doutrina que veio do céu por Quataí 108, exerça o seu livre-arbítrio e vá em busca de uma outra doutrina que supra as vossas necessidades. Mas a doutrina do amanhecer, ela veio pronta, ela veio em um sistema que custou muito ao Pai Seta Branca e à tia Neiva, como o Pai Seta Branca disse. E aí hoje nós vivemos
conflitos de vaidade de diferentes lados. Hoje tem mensagem do Pai Cita Branca de final de ano de todo canto. Tem de Brasília, tem de Portugal, tem da Itália, tem de Goiás, tem da Bahia, tem de todo lado. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Por que a gente está fazendo isso agora? Na vaidade do presidente, na vaidade do corpo mediúnico. Tem Pai Cita Branca aí do lado de fora dizendo que a lança da grega é para furar o olho dos malditos espíritos do Vale das Sombras. Quando que um ser de luz, que é amor, vai dizer um negócio desse? Então, meus irmãos, hoje tem muito Exu falando em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, falando em nome de espíritos de luz. A própria Clarividente relata que já houve mistificação do Pai Cita Branca. Existe uma lei. Primeiro, o Trino Ajaran, ele tinha, e os trinos tinham suspendido toda a incorporação do Pai Cita Branca fora dos templos, para os templos do amanhecer. Depois, o Trino Sumanã fez uma lei. Então, existe uma lei, existe um ritual para ter incorporação. Agora, tem presidente que está fazendo aí do jeito que quer, para concorrer, para criar vaidade, para ambição. O que é isso? Vamos visualizar, vamos olhar a doutrina como era. Para que inventar moda? Para que criar? Para que sair do roteiro de Tia Neiva, onde muitos juraram seguir o roteiro dela? Não é o roteiro do neto, do filho, do sobrinho, do amigo, do bisavô, do papagaio, do periquito, não. É o roteiro do que veio do céu. E Jesus, ele fala sobre isso. A gente, vocês, todos nós, que nos afastarmos daquilo que veio do céu, ainda que a gente acredite que está expulsando demônio, que está fazendo doutrina, que está indo numa casa do Pai Cita Branca, no momento do desencarne a gente vai sofrer. Jesus diz isso em Mateus capítulo 7, verso 21. Leia, pegue a tua Bíblia, você que é do amanhecer não tem costume de ler Jesus, né? É importante a gente trazer Jesus de volta. Quem sabe a gente não começa uma reestruturação na fé. Quando a gente começar a temer as coisas do céu, a valorizar o tesouro do céu e não da terra. Né? Quando a gente começar a ver a árvore e seus frutos. Quando a gente começar a ver uma doutrina de verdade trazida do céu. E não uma doutrina de ambição, não uma doutrina de vaidade, não uma doutrina de ditadura, não uma doutrina daqueles que querem trazer conhecimento de fora ou querem, por vaidade, criar coisas aqui dentro do vale. Não existe isso, pô. Não existe isso. Então a mensagem do Pai Cita Branca, ela foi muito clara, mas ela foi clara dentro de tudo aquilo que a gente sabia. Não trouxe nenhuma novidade. Agora, a grande novidade foi ter saído no seio do problema. De onde começou lá atrás, as expulsões, as perseguições, as agressões, impedindo os trinos de verdade de fazer trabalhos, de cumprir a missão que eles receberam do céu, não receberam da terra. E aí, o jaguar está sendo enganado. Está sendo passado mel nos lábios, mas está engolindo veneno. E no momento do juízo final, que é o momento da ceifa da colheita do joio e do trigo, vão ter choros e ranger de dentes. Vamos analisar, vamos buscar fazer uma doutrina correta, vamos olhar como que era com os trinos presidentes consagrados por ti, o que era feito lá atrás, por que está se fazendo diferente hoje? Por que existe toda essa alteração? Quem está alterando tem o poder para isso? Uai, se a força decrescente vinha de Coataí 108 e dos 4 trinos da corrente mestra, agora, tem mestres aí que se intitulam os deuses. São os falsos profetas. O nosso roteiro é seguir a Clarividente, Coataí 108, Pai Cita Branca e Jesus Cristo no Evangelho. Vamos buscar voltar ao Evangelho de Jesus. Entende? Então, o que eu digo para vocês é que essa mensagem do Pai Cita Branca, ela vem dizer tudo aquilo que a gente já sabia, que o Vale das Sombras está aí. Está no intuito de destruir. Pai Cita Branca disse: meus filhos, jamais curvarei ao mundo negro que deseja destruir tudo. Sabe o que quer desejar destruir tudo? Começou alterando as emissões se corta o contato com o céu. E aí, nós temos templos cheios de médiuns, como Tia Neiva dizia, de pacientes vestidos de médiuns.
Porque as consagrações não estão sendo feitas. Quem autorizava os rituais? Vamos ver? Quem é que autorizava? Era arcanos? Ou eram os trinos presidentes? Ou era com a TAI 108? Vamos analisar? Hoje está virando bagunça. Mas a chave do céu, ela continua. Vamos analisar. Muitos estão na doutrina querendo se enriquecer. Nosso trabalho é um trabalho cristão. Dá de graça o que de graça recebestes. Não se pode cobrar R$1 por nada dentro do Vale do Amanhecer. Não se pode comercializar a fé. Como que eu vou comercializar algo da doutrina? Eu estou utilizando da fé para ganhar dinheiro. Por isso que cada um tem que ter a sua vida profissional, tem que se realizar fora da doutrina. Porque aquela pessoa que não se realiza fora da doutrina acaba utilizando a doutrina para satisfazer o seu ego. Agora, aquelas pessoas que são alguém fora da doutrina, que se realizaram fora da doutrina enquanto pessoas, enquanto seres humanos, homem, mulher, o que for, vem para a doutrina para complementar dentro da caridade e da lei do auxílio na evolução. Agora, aqueles que só vivem da doutrina precisam de títulos, precisam de afagar o ego, precisam de nomeações, tesouros da terra que não recebeu de alguém que tinha a chave do céu. Salve Deus! Olhai enquanto é tempo, alertai, missionários, alertai. Orai e vigiai. O Evangelho de Jesus não tem meio termo. Pai Seta Branca não tem meio termo. Vamos, meus irmãos, buscar estar um lado do outro para caminhar e reestruturar a doutrina do amanhecer, a doutrina de Jesus, que se afastou de Jesus, por isso que está aí. Então o que eu quero dizer para vocês é que essa mensagem que houve em Brasília, mais uma vez eu digo, teve toda essa repercussão porque teve lá, que é onde está tendo todo o problema, onde começou a destruição, desmoronar a doutrina do Império do Pai Seta Branca, começou lá atrás. E aí, eu quero compartilhar com vocês a mensagem da Clarividente, e aí eu volto um pouquinho para a Tia Neiva, que ela diz o seguinte. Primeiro, Tia Neiva diz o seguinte, olha lá, na mensagem de 1982, 2 de junho, para Alexandre do Amanhecer em Vila Velha. Não vou ler toda a mensagem, são trechos dentro desse nosso bate-papo de hoje. Ela diz o seguinte: é impossível, filhos, servir a dois senhores, e muito menos eu que vivo sob os olhos de Pai Seta Branca, todos os instantes em Cristo Jesus, a bem desta doutrina. Aqui Tia Neiva faz uma referência a servir a dois senhores ao próprio Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, continua em Mateus, agora capítulo 6, verso 24. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Olha só. Ou a gente serve as coisas do céu, a clarividente, ou a gente serve a terra. E aí Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. Quem não está comigo não tem a salvação na vida eterna. Quantas vezes, em quantas encarnações nós fomos missionários de Jesus? Sendo católicos, sendo protestantes, sendo o que for. Quantas encarnações? Em algumas, nós já conhecemos o Evangelho. Isso não nos salvou. Por quê? Porque de nada serve conhecer e não praticar. E aí Tia Neiva diz: é impossível o filho servir a dois senhores. E o Evangelho, Jesus diz a mesma coisa: ninguém pode servir a dois senhores. Porque vai odiar um e amar o outro, ou vai amar um, dedicar um e desprezar o outro. Ou seja, ou a gente serve a Clarividente com a TAI 108, o Pai Seta Branca, ou a gente vai servir pessoas, vaidade, ambições, riquezas, pessoas que buscam tesouros da terra. Tanto a Clarividente quanto o Evangelho diz a mesma coisa. E aí, quem não estiver despertado em Jesus, no Evangelho, na Clarividente, vai sofrer quando desencarnar. Não importa se você está fazendo doutrina, vai sofrer. Não existe meia-verdade. O mundo dos espíritos é o mundo onde as razões se encontram, é ou não é. Acabou. Entende? Então, vamos fazer uma retrospectiva agora. Muitas pessoas dentro da vaidade querem apontar o dedo, querem julgar. Mas o próprio Mestre Jesus, ele diz que os missionários seriam
julgados, né? E aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: entrem Jesus em Mateus, capítulo 7, verso 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Hoje a doutrina está assim. Hoje tem várias siglas, denominações, com vários templos, com uma quantidade exagerada, dando nomeações, né, títulos, dando tudo, fazendo barganha doutrinária, vendendo coisas, para ganhar, escravizando sentimentos, ou para ganhar dinheiro com consagrações, com o que for. E aí a porta está larga. O golpe está aí, cai quem quer. Agora, estreita é a porta que conduz à salvação. Aqueles que realmente querem seguir o evangelho de Jesus, o evangelho do Pai Seta Branca. Entende? Então, a gente tem que analisar o que a gente quer. A facilidade de ir no templo aqui do lado de casa, e é um templo que está fora da doutrina de Tia Neiva, de Quataí 108. E aí Jesus diz que não importa eu fazer o trabalho, não importa eu expulsar demônios, fazer o batalá, não importa eu fazer nada disso. Jesus diz isso, não importa. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Ainda que digam, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então não é só dizer Senhor, Senhor. E aí a porta larga é ir nesse templo que está aí do lado. É fazer as coisas contrárias ao que a Clarividente trouxe, não só nas leis, mas em todo o sistema decrescente. E a porta estreita da evolução do verdadeiro filho do Pai Seta Branca, do Jaguar, que precisa de voltar para a capela, é árdua. A porta estreita não é fácil. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Salve Deus. Não tenho nem muito o que comentar depois que Jesus fala sobre isso, né? Por quê? Porque a nossa doutrina é uma doutrina clara. É um sistema que veio pronto. E quando se sai do sistema, se sai da força decrescente, se sai do evangelho de Jesus, se sai de Pai Seta Branca. E aí, em Mateus, no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o seguinte: bem-aventurado são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, meus irmãos, o que eu venho dizer aqui, houve uma lamparina acesa pelo Trino Sumanã. E essa lamparina ela não vai ser escondida debaixo da mesa, ela precisa ser iluminada. Ainda que inventem mentiras, ainda que insultem, ainda que agridam, que façam as injúrias, porta estreita é a porta da salvação. Aqui diz Jesus, a recompensa ela está no céu. A gente não precisa de escravizar sentimento. A gente não precisa de fazer barganha. A gente vive uma doutrina trazida lá atrás. Quando eu nasci na doutrina.
quando muitos que estão me vendo nasceram na doutrina. Quando estava o Trino Araquém, o Trino Sumanã, o Trino Ajarã, o Trino Tumuxi, mas ele desencarnou muito rápido após a clarividente. Mas a gente tem que viver essa doutrina lá de trás. Não é a doutrina da barganha, do comércio, não é a doutrina da falta de conduta doutrinária, da falta de conduta moral, não é a doutrina da perseguição, não é a doutrina longe de Jesus. Então, nosso objetivo é isso, viver a clarividente. E aí, a tia Neiva diz o seguinte, olha, eu acho que é uma das frases que eu mais gosto da clarividente. É uma frase tão ampla e tão profunda que é, assim, fenomenal. Eu vou compartilhar com vocês. De que vale uma doutrina que emana o seu pensamento, mesmo que fosse o meu pensamento, se não tivesse o meu juramento, de que valeria? Olha o que tia Neiva diz. Ela diz, de que vale uma doutrina que você está fazendo com o seu pensamento, mesmo que fosse o pensamento da tia, se não tivesse o juramento da tia. E qual é o juramento da clarividente? Se não tudo aquilo que trouxe Pai Seta Branca. E ela diz, o que vale fazer uma doutrina se não tem o juramento dela, se não tem tudo aquilo que veio do céu por Pai Seta Branca? Pelas entidades de luz. Vocês estão observando isso? Leiam a clarividente, leiam Jesus. De que vale uma doutrina que emana o seu pensamento, mesmo que fosse o meu pensamento, se não tivesse o meu juramento, de que valeria? E aí ela diz, não cruze forças, não fale por mim, obedeça à hierarquia, se quiserem que eu continue em Aluxã, na carta que ela manda, né, que eu comentei para Vila Velha. Ou seja, ela não pode estar em Brasília em Aluxã. Como que ela continua em Aluxã? Nas forças, permitindo que a força decrescente chegasse até o templo. Isso que ela quis dizer. Respeite aquilo que o Pai Seta Branca trouxe, senão, de que vale? Ela não vai estar. Não é brincadeira, meus irmãos. O mundo, ninguém terá respeito a nós se não seguirmos uma hierarquia. Todos neste mundo vivem sob uma disciplina. Inclusive a própria lei da estrela vem do princípio moral que se chama Quataí 108. Então, meus irmãos, esse vídeo já ficou um pouco largo. É um vídeo que corrobora com o que Pai Seta Branca trouxe nessa mensagem. É um vídeo de alerta. Algum comentário que você queira fazer, faça aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe com aqueles que precisam saber a verdade, as tribulações que nós estamos vivendo lá atrás, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que diz Jesus, que se a gente se afastar do que Ele trouxe, nós não conseguiremos a salvação, não vamos evoluir no dia do nosso anfiteatro. De nada vale dizer Senhor, Senhor, existe uma força decrescente, a clarividente diz. Então compartilhe o vídeo, curta o canal se você gostou, curta o vídeo. Se precisar, faça algum comentário. E eu termino com a frase do Pai Seta Branca. Que a paz de Jesus Cristo esteja no coração de vocês. E que o que vocês desejarem ao próximo volte em dobro, em bênçãos, em luz, em amor, tolerância e humildade para vocês. Vamos viver Jesus, vamos viver a clarividente Quataí 108, que foi uma grande profetisa do Evangelho nesse terceiro milênio. Vamos viver Pai Seta Branca, vamos viver uma doutrina renovada dentro de nossos corações. Lembrando que porta larga é a da perdição. Corram das facilidades, das barganhas, da falsidade, da injúria, do desprezo. Veja, a árvore se conhece pelos frutos. Cuidado com aqueles que estão aí, dizendo Senhor, Senhor. Com aqueles que dizem eu faço, eu sou, tia Neiva diz, corram deles. Faça a caridade, faça o amor. Corram daqueles que vivem da doutrina, porque viver da fé, tudo se quer. Tudo se busca quantidade. Se busca é como uma empresa, ter quantidade para ter renda. A doutrina de Jesus não é assim. A porta larga está aí. Cai no golpe quem quer. Porta estreita é difícil. Porta estreita é penosa, mas é ela que vai nos conduzir à salvação. Dentro de tudo aquilo que Jesus nos trouxe, que a clarividente nos trouxe, tudo aquilo que nós sabemos, porque a mensagem do Pai Seta Branca não teve nada de novidade. Dentro daquilo que a gente sempre soube, que as bênçãos do Pai Seta Branca cheguem a todos aqueles que estão dentro das leis do amanhecer, assim como ele também disse.
Salve Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.